E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana de Farias Machado, sou discente do curso de Agronomia da Universidade Federal de Roraima. E sobre a orientação do professor doutor Leandro Camargo Neves, eu vou trazer para vocês nesse podcast a produção artesanal de linguiça caseira gourmet com a utilização das punks azedinha e buva. Não se sabe ao certo a origem das linguiças. Alguns dizem que foi há mais de 2000 anos em Portugal e outros em Roma. A história mais certa é que as linguiças surgiram a partir da necessidade de conservação dos alimentos. Naquele tempo, quando um homem matava um animal que era maior do que as necessidades da sua tribo, surgiam as dúvidas de como conservariam aquela carne. Como eles não tinham fonte de pesquisa e nem geladeira, tiveram então a ideia de misturar aquela carne com sal e envolvê-las nas tripas dos próprios animais. Dessa forma, surgiram então as linguiças que conhecemos. Tempos depois, os europeus descobriram que se a linguiça fosse defumada, duraria mais. A defumação é o processo de submeter alimentos à fumaça vinda da queima de serragem ou carvão, com o objetivo de dar à comida um sabor diferente. A partir daí, começaram a surgir os vários tipos de linguiça. Atualmente, mais de 400 tipos em todo o mundo. Dos vários tipos, temos as linguiças mistas, que são provenientes da carne de dois animais, podendo ser suína e bovina, suína e de aves ou de aves e bovina. Tem também as linguiças puras ou simples, que são provenientes somente da carne de um animal. Um exemplo é a linguiça de frango, que tem um sabor mais leve e textura diferenciada. O outro tipo são as linguiças toscanas. Elas apresentam em sua composição somente carne suína e ervas e pimenta. Um outro tipo de linguiça que ganha a mesa dos consumidores é a linguiça calabresa, que tem um processo diferente. Essa linguiça é submetida à defumação. Dessa forma, ela ganha espaço pela sua praticidade e também em vários tipos de receitas. As linguiças, atualmente, continuam apresentando e ganhando espaço na mesa dos consumidores. Isso porque elas apresentam diversas cores e formas. E as punks? Você já ouviu falar sobre elas? As plantas alimentícias não convencionais, como o próprio nome já diz, são as plantas pouco consumidas na alimentação, seja por falta de costume ou de informação. Muitas delas, inclusive, são descartadas por serem conhecidas como pragas e ervas daninhas. Com o aumento da procura pela alimentação saudável e a tendência da dieta baseada no consumo de alimentos orgânicos e naturais, as punks começam a ganhar espaço na mesa dos consumidores. Elas apresentam sabores diversos, como acidez, picância, dormência e algumas são levemente adocicadas. Além do seu sabor, as punks também apresentam diversos benefícios à saúde, como prevenção e combate de infecções urinárias, prevenção e combate de vermes e anemia, ajudam na regulação do intestino, dentre outras. Com a descoberta das punks na alimentação e no dia a dia, esse podcast vai trazer para vocês uma linguiça que utilizou elas como as ervas para composição dessas linguiças. Essas ervas utilizadas foram a azedinha, também chamada de erva vinagreira. Essa apresenta um sabor ácido característico e pode ser consumida tanto crua quanto cozida, em sucos, saladas, refogados, massas e sopas. E também a buva, que apresenta um sabor do limão e da rúcula, com uma nota picante no fundo. Esta pode ser utilizada na preparação de pratos fortes, assados ou ainda em molhos para saladas. E agora que vocês viram os processamentos e diversos tipos de linguiças e também a importância das punks, vamos fazer uma receita utilizando essas plantas? Para essa receita, vamos precisar de 1 kg de carne moída, temperos do seu gosto, queijo coalho cortado em cubos, lembrando que esse queijo será um prato especial para deixar a nossa linguiça gourmet, tripas de ovino. Antes da utilização dessas tripas,
Vocês devem colocá-las de molho em água gelada por 4 a 5 horas antes do processo. E as nossas queridas punks cortadas em cubos pequenos. Após a junção desse material, você vai colocar todos em um recipiente e misturá-los. E depois, com o auxílio de um funil, encher as linguiças no calibre da tripa. Dessa forma, as nossas linguiças estarão prontas. E é só consumi-las. Esse foi meu podcast. Algumas referências. Muito obrigada e até a próxima!